Começando a chegar das férias, né? É um momento gostoso de a gente voltar à nossa igreja, à nossa comunidade. Então vamos ficar em pé, louvar ao Senhor juntos. Aleluia, Senhor. Vem neste lugar. Queremos a sua presença aqui ministrando nos nossos corações, Pai. Não queremos sair da mesma forma que nós entramos. De jeito nenhum, Senhor. Sem a sua presença, esse lugar não faz diferença alguma. É só mais um local, Pai, onde as pessoas se reúnem. Deus, para fazer uma palestra, para conversar ou para ouvir um show. Mas quando o Senhor está presente, tudo é transformado. Tudo se torna absolutamente diferente, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos acompanha, Deus, em cada momento neste culto, até para cultuar ao Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Então nós nos colocamos e nos derramamos diante da Sua presença, dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A igreja vai cantar agora. Agora que perto estás.
Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Onde eu quero estar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Onde eu quero estar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está em Jesus, está feliz, está animado, está comprometido com o Senhor Jesus, então você está comprometido com o seu irmão também. Então cumprimente o irmão que está do seu lado, cumprimente quem está atrás aí, à sua frente, dá um sorriso. Graças a Deus. Que bom, agora os irmãos podem se assentar e nós vamos ter as nossas comunicações aqui no VT. Nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Fique atento. Você que está terminando as aulas de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com o Ministério de Integração. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora. Você que frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, fale com o Ministério de Integração hoje mesmo. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo. Seja um de nós. O Mini escolhe alguns produtos e os disponibiliza para aquisição. Eles são escolhidos para dar suporte e facilitar o trabalho dos facilitadores, crianças e pais. Um deles é a mochila do Mini, ideal para serem colocados todos os materiais do domingo, como Bíblia, revista, pasta para as atividades e outras necessidades pessoais. Existe uma para meninos e outra para meninas. Ao lado é possível colocar o Squeeze, uma maneira ecológica de economizar copinhos plásticos. Visite o Mini e veja outras novidades. 31 de janeiro é o Dia Mundial da Solidariedade. Por isso, neste dia, o ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, promoverá aqui em nossa igreja o Show da Solidariedade, com a presença do grupo Tambor Lata, Alfa MCs, Banda Ruá e muito mais. O objetivo do evento é arrecadar recursos para a compra da sede do ID. Para isso, serão vendidas camisetas do Instituto. Anote em sua agenda. Dia 31, uma sexta-feira, às 19 horas, aqui em nossa igreja. E a entrada é de graça. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz e animado aí, levanta a mão. Quem está meio animado, o pastor Gilson hoje pregou no culto das 10, quem estava meio animado. Tinha gente que estava meio animado, às vezes não está totalmente animado. As crianças estão muito animadas, porque nós seguramos elas durante a história de Josué, e nós íamos cortando a história em 4, 5 capítulos,
E quando chegava no ápice da história, a gente falava, ó, igual novela, né? Agora só a semana que vem. E aí as crianças ficavam naquela expectativa. Igual novela, não combinou, né? Esquece a novela, irmãos. Corta essa parte aí, pode cortar. Então as crianças ficavam esperando. Eles falaram, tio, a muralha não vai cair, não. Vai cair, esse domingo a muralha vai cair. É uma história fantástica e alguns detalhes que quem está no Ministério Infantil acaba aprendendo. Tem uma parte interessante nessa derrubada das muralhas, é que Josué recebe uma instrução de um comandante que aparece para ele. E eu lendo a história, falei, mas que comandante que aparece para ele? E era um anjo. O anjo apareceu para ele, ele se prostrou diante do anjo, e aí Deus passou todos os detalhes de guerra para ele. E ele era um homem de guerra, normalmente ele poderia receber as instruções de pegar tantas armas, você cercar, definir as estratégias de ataque. Não, Deus mudou tudo. Falou, ó, você vai marchar durante 6 dias em volta das muralhas de Jericó. Eu falei, mas 6 dias não era 7? A Bíblia dá essa dimensão, que era 6 dias e eles tinham que marchar em silêncio. 6 dias. No 7º dia, aí eles poderiam marchar 7 vezes. Então, nos 6 dias, ele marchou uma vez só e iam dormir. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes. E aí, durante a marcha que eles faziam, 1, 2, 3, até chegar na 7, a Arca da Aliança também ia junto com o povo. E na frente do povo tinha 7 sacerdotes. E esses 7 sacerdotes, cada um tinha uma corneta na mão. Então, provavelmente não era todo o povo que tinha a corneta, só os 7 sacerdotes e uma corneta de chifre. E aí, Deus deu a seguinte instrução. Falou, quando os sacerdotes tocarem a trombeta com um som longo, ou seja, um som mais longo do que eles estavam tocando, o povo, porque era muita gente, eles iam saber que era hora de dar um grito. E aí eles deram um grito bem forte. A Bíblia não fala que grito é esse, mas fala que é um grito que glorificava o nome de Deus. Então, um grito de guerra. Vamos dizer que eles falaram assim, glória a Deus! E aí as muralhas se espatifaram no chão. E aí que está o detalhe do poder de Deus. As muralhas não caíram em blocos, elas se tornaram em pó. E alguns estudiosos falam, não, mas houve um terremoto naquela época, por isso que ela caiu. Mas o interessante é que o terremoto não pode acontecer assim do nada, né? O terremoto acontecer na hora que o povo gritou, é muita coincidência, né? Ele poderia ter acontecido nos 6 dias, mas ele aconteceu naquele momento. E aí também não conta a história, mas Raabe foi poupada, Raabe não morreu quando eles destruíram Jericó. Então, possivelmente, a casa da Raabe era construída em cima do muro, porque o muro era muito grande e muito largo. Então, possivelmente, Raabe também, a casa dela ali, no momento que o muro foi em ruína, não foi destruída. Olha só como Deus é maravilhoso. E ele mostra esses detalhes para mostrar o poder dele. Porque algumas pessoas poderiam questionar, não, houve um terremoto, mas um terremoto que deixa as muralhas em pó, um terremoto que deixa só uma casa, igual o local está construído ali, uma casa que foi poupada. Então, nesses detalhes nós vemos o milagre de Deus. E as crianças estão muito ansiosas para ver esse momento, porque nós conseguimos um filminho que mostra justamente esse momento que as muralhas são derrubadas. Então, chegando na sua casa, você comprova com seu filho, pergunta, e aí, o que você aprendeu hoje? Como é que foi as muralhas caindo? E para encerrar, normalmente o povo estava do lado de fora, as muralhas tinham que cair de fora para dentro. Né? Se você vai derrubar o muro de fora, ele cai para dentro. As muralhas caíram de dentro para fora. Isso justamente para Deus mostrar o poder dele. Ele que estava lá dentro e jogou as muralhas para fora. Para ninguém ter dúvida de que realmente era o poder de Deus. Amém? Vamos chamar os facilitadores, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, para que eles possam transmitir essa história tão edificante para a vida das crianças. São os valentes de Davi aí. Estenda sua mão para cá, como sinal de bênção, principalmente você que tem um filho. No final do culto, você dá um abraço bem forte neles e fala assim, que bom que você está me ajudando a instruir meu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele estiver bem velhinho, ele não vai se desviar dele. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. Então, estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida dessa igreja e desses facilitadores que dispõem do seu tempo. Muitas vezes, no horário de trabalho, durante a semana, eles preparam as lições e muitas delas requer muito estudo, preparação, porque as crianças perguntam de verdade.
E eles precisam responder perguntas que vão eternizar no coração das crianças. E se eles falam algo que não seja dentro da tua palavra, as crianças vão aprender algo que não é verdade. E por isso que eles têm essa responsabilidade tão grande. Pessoas que o Senhor escolheu, são chamados para determinar a tua palavra e fazer com que as crianças amem a tua casa e amem a proclamação do Evangelho. Nós pedimos a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Agora já foi. O versículo vai ficar lá para cima, né? Esqueci. Empolguei. Quanta criançada linda, hein, gente? Deus é bom. Estamos investindo nessa galera, os pais, o Mini, todos, a Igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos pré-adolescentes, por essas crianças, por esses facilitadores, pelo ministério do Mini. Deus abençoe grandemente vocês ali nas salas, em cima. Glória a Deus. Nós queremos conhecer as pessoas que estão aqui, que estão nos visitando. Não para constranger você, ou para conhecer, para saber seu nome, para te dar um abraço, para você se sentir bem aqui no nosso meio. Então, se você está aqui, é nosso convidado, por favor, fique em pé um instante só, para que nós possamos reconhecê-los ali. Oi? De bonito, olha que bonito, hein? Tá vendo? Tem gente lá de bonito, tem gente ali que todo mundo aqui eu acho que é bonito, né? Verdade. Glória a Deus. É um prazer muito, mas muito grande, uma satisfação nossa recebê-los aqui. E você que é nosso convidado, que está nos vendo pela internet, né? Pela TV, de repente está mudando de canal, parou aqui, não sai não. Que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos trazer agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você, nosso amigo, que é nosso convidado, não precisa nem se mover daí do seu lugar se não quiser. Apenas que você for muito tocado, mas esse momento é um momento para os membros desta igreja, para aqueles que têm Jesus, um compromisso com Ele, um compromisso com essa comunidade. Eles fazem isso com alegria. Amados irmãos, Deus nos tem dado tantas coisas boas. Ele é a nossa provisão, mesmo quando nos faltar bens materiais, ou até mesmo o alimento. Deus é o nosso provedor. Ele é aquele que cuida de nós, que trabalha em nós, que opera em nós. Como Deus é maravilhoso. E agora esse momento, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma oferta de gratidão. E também você vai trazer dizendo assim: Senhor, eu sei que há muitas necessidades, e é a necessidade de muitos recursos no reino de Deus. Mas traga aqui para entregar na mão de Deus. Como aquele jovenzinho que entregou os seus pães e os peixinhos, e Deus alimentou uma multidão. Como aquela viúva que entregou tudo que tinha, deu, e era muito pouco mesmo. Ela salvou a sua família e ainda sobrou para os vizinhos. Sempre que a gente coloca os recursos nas mãos de Deus, você é abençoado e muita gente também é abençoada. Não faça isso por troca, faça isso porque você entende que o melhor é investir no reino de Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus.
Jesus se entregou, por mim se humilhou, pagou a minha dívida na cruz, e me curou e me salvou. Jesus se entregou, se entregou, por mim se humilhou, e aí me curou e me salvou. Não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago. Obrigado, Senhor, que o Senhor já pagou esse alto preço para nos libertar. Aleluia. Hoje sei porque nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino e não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro desse mundo, e a cada dia sou mais preso. A liberdade que hoje tenho não posso pagar, aleluia, não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Não posso pagar, não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Obrigado, Senhor. Oh, yeah. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós cantamos, nós não podemos pagar. Quando nós declaramos isso, nós reconhecemos que na nossa força, na nossa própria capacidade, no nosso entendimento tão limitado, a gente não consegue realmente mensurar, não conseguimos fazer nada que o Senhor Jesus já fez. O Senhor olhou para nós e viu que não existia mais esperança, não existia mais ligação entre o homem e Deus. Então ele mesmo pensou numa ideia, ele viu que existia uma dívida e ele mesmo bancou e pagou essa dívida e nos ligou novamente a ele através de Cristo. Não existia ninguém que pudesse ser bom o suficiente, não existia ninguém que tivesse poder ou influência ou inteligência, tivesse recurso suficiente para pagar essa dívida de unir a humanidade até Deus. Somente através do sangue de Cristo, somente através do sangue de Cristo que nos remiu, nos salvou, é que nós poderíamos chegar novamente até Deus. Então quando nós cantamos, não posso pagar, não é uma coisa ruim, não é uma depreciação do que nós somos, mas é um reconhecimento da glória, da majestade, do poder, da bondade de Deus. Nós entendemos que nós somos tão pequenos e ainda assim o Senhor decidiu nos salvar. Ainda assim o Senhor decidiu nos libertar, nos resgatar. E a nós só cabe adorar ao Senhor, nos render ao Senhor, te adorar, Senhor. Recebe, Senhor, nessa noite a adoração da sua igreja, o louvor e os corações rendidos em nome de Jesus. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Clame a Ele. Ó, vem, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
grande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és estamos a ti, ó Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Te amamos, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou
Oh, Senhor, faz a tua vontade em nós. Faz o teu querer em nós, ó Pai. Ansiamos mesmo, ó Deus, a sua vontade. Oh, ministra neste lugar, Senhor, a tua presença. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em tua presença, em tua glória, chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória.
pelo Senhor, ó Pai. Faz mais uma vez o nosso coração queimar de amor pelo Senhor, ó Deus, e nós te amaremos, ó Pai, e te buscaremos até que nada mais importe, ó Deus. É isso que nós desejamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Graça e paz, amém? Boa tarde. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Que eu não estive aqui antes disso, né? Não tive a oportunidade de fazê-lo para todos os irmãos. Mas tudo que é de bom coração vale, né? Mesmo atrasado. Nós, nos 3 primeiros meses do ano, nós como igreja concentramos os nossos esforços e as nossas atividades e a nossa atenção, como você pode ver aqui no nosso painel, a nossa etapa é a etapa de preparar, cuja ação principal é a capacitação dos líderes da nossa igreja e dos membros de uma maneira geral. Capacitar para quê? Porque logo depois dessa etapa vem a outra etapa, que é a etapa de semear, a etapa da evangelização. E quando eu estava orando e buscando a Deus sobre o que falar nessa tarde e nessa noite, eu orei e eu disse: Pai, nós precisamos ser capacitados, mas o que é que o Senhor deseja fazer? Como o Senhor deseja nos capacitar? O que é que nós precisamos como igreja para sermos capacitados a ponto de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu como igreja de maneira plena? E Deus trouxe ao meu coração uma palavra que, na verdade, eu tive o privilégio de ministrar aqui na igreja já há alguns 4 anos atrás. E Deus trouxe essa mensagem porque também eu estava passando por algumas situações, e Deus confortou muito meu coração, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde. Bom, em primeiro lugar, quando a gente vira o ano, a gente fica cheio de novas expectativas, ou cheio de novos planos. O pastor Ronaldo até compartilhou uma palavra aqui no final do ano passado, dizendo como é importante nós termos muito bem definido na nossa história o nosso passado e também o nosso futuro, né? Porque quando nós temos expectativas, então nós sabemos, ou alvos, ou sonhos, então nós sabemos o que é que nós temos que fazer no dia de hoje. Porque todos os nossos alvos, tudo aquilo que nós olhamos, queremos conquistar, é isso que vai, de uma certa forma, delinear as nossas ações e aquilo que nós fazemos. Eu ri muito do pastor Aldesir, porque ele é muito engraçado, né? E ele disse uma vez, ele falou assim: os meus alvos para 2014 são cumprir todos os meus alvos de 2013, que deveriam ter sido cumpridos em 2012. Às vezes o negócio é meio assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já, né? Você faz a lista, escreve, e você fala: não, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou estudar, esse ano... E aí vai passando o tempo, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e aí começa, e aí depois vai passando um tempo, parece que o gás vai acabando, e aí chega no meio do ano, você já fala assim: deixa para o ano que vem, né? Nessa virada de ano, estava aqui na igreja, né, junto com os irmãos do culto, e a minha oração foi a mesma, não nesse sentido que o pastor Aldesir falou, mas foi a mesma que eu fiz em 2013, em 2012, alguns anos atrás. Sempre que vira o ano, a minha oração é sempre assim: Senhor, a coisa que eu mais quero para esse novo ano, que eu gostaria de viver, que eu gostaria que acontecesse, eu gostaria que o Senhor voltasse. Eu gostaria de participar desse ajuntamento histórico e profético da tua igreja. Como eu quero que o Senhor retorne. Vai ser tão lindo quando o Senhor vier sobre as nuvens buscar a tua igreja. Eu quero estar presente. É sempre essa, é a minha primeira oração. Deus, apressa esse tempo. Jesus, apressa, volta, Maranata, nós estamos te esperando, nós amamos tanto o Senhor, melhor é estar com Cristo. Todos nós temos
temos sonhos, temos planos, né? Humanamente falando. Mas, Senhor, se for o teu tempo, nada vai ser melhor. Nada vai ser mais glorioso do que nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Então, eu não tinha outra oração para fazer. E aí depois eu disse, mas Deus, se não for o tempo do Senhor Jesus voltar, então, Pai, derrama o teu Espírito sobre a minha vida para que eu seja achado fiel. Mais um ano. Porque eu preciso do Senhor. Veja bem, nós precisamos orar para que Deus nos dê objetivos, sonhos, que sejam excelentes, segundo o coração de Deus. Porque às vezes nós queremos, e nós pedimos coisas, e nós buscamos coisas, que na verdade não condizem com o desejo do coração de Deus. Eu gosto muito do encontro de Jesus com o cego Bartimeu, né, que está lá em Marcos capítulo 10, quando Jesus chega para o cego, que estava à beira do caminho, Bartimeu, e fala assim, o que você quer que eu te faça? Porque parece uma pergunta um tanto óbvia, é ou não é? Você perguntar para o cego, o que você quer que eu te faça? Eu que sou o Senhor de todas as coisas, o que você quer? O que você acha que o cego ia pedir? Não é óbvio? Mais ou menos, né? O cego podia pedir um cão guia, né? Ô, José, é tão difícil, eu sou cego, você podia me arrumar um cachorro, né? Esse cego, ele ficava à beira do caminho mendigando. Ele podia falar assim, Senhor Jesus, o Senhor podia me falar os 6 números da Mega da Virada, que aí eu não precisava mais pedir esmola, eu ganhava na Mega Sena, ganhava uma bolada, e aí eu ficava rico, não precisava mais pedir esmola. Mas ele fez a coisa certa, ele pediu exatamente aquilo que iria resolver a sua vida. E, mesmo parecendo óbvio, não é tão óbvio assim, esse tipo de resposta. Porque, da mesma maneira, nós estamos diante do mesmo Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Jesus chega para você e fala assim, 2014, o que é que você quer que eu te faça? Pergunta chave. E o que é que muitos respondem? Jesus, eu queria tal coisa. Eu queria um carro. Eu queria uma casa. Eu queria um novo emprego. Não há nada de errado com essas coisas, até porque eu creio que o próprio Deus deseja dá-las a nós. Mas se você tem um pedido para fazer, se você tem algo que você deseja entrar numa aliança com Deus para acontecer em 2014, eu quero te convidar a ser excelente, a pedir de Jesus algo que mesmo que todas essas outras coisas não aconteçam, você vai estar pleno em Deus, você vai ser vitorioso em 2014, você vai estar completamente íntimo do Senhor Jesus, gerando uma expectativa pela própria presença de Deus, pela manifestação do Espírito Santo, pelo derramamento, pelo revestimento de poder do Espírito Santo na sua vida. Essa é uma expectativa excelente. E foi isso que eu busquei de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que, se não for o tempo da sua volta, Jesus, o Senhor me revista do teu Espírito. Porque mesmo se eu não tiver um novo carro ou uma nova casa, mas o Senhor me revestir do teu Espírito, Deus, eu vou conhecer o teu coração mais, eu vou caminhar contigo, é tão maravilhoso, eu vou ser cheio da tua presença, o Senhor vai me usar com poder nessa terra, eu vou poder marcar a minha geração, eu vou poder abençoar a vida dos meus irmãos, da minha igreja, da minha família, e isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu possa pedir. Então, as nossas expectativas, elas têm que estar sempre apontadas para aquilo que é mais excelente. Mais excelente. Então você pode refletir um pouco sobre quais são as suas expectativas para 2014. E eu quero que você coloque uma antes de todas as outras. Todas essas que você talvez até já tenha pensado e pedido para Deus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Amém? Eu amo muito falar sobre isso, porque eu tive algumas experiências no final da minha adolescência, na minha juventude, com o Espírito Santo, que me marcaram tão profundamente, e que me lapidaram, que me formaram na pessoa que eu sou hoje. Então, eu sei, meus irmãos, que só existe uma pessoa que pode
revelar Jesus ao coração do homem. Só existe um que pode abrir os olhos do pecador e apontá-lo para Jesus. Só existe uma pessoa que pode capacitar a igreja para que a igreja cumpra a sua missão. Só existe uma pessoa que pode nos levar a conhecer Jesus como Ele é. Só existe um que pode nos revelar a palavra, nos trazer à memória tudo aquilo que Jesus ensinou. É o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Nessa etapa de capacitação, nós precisamos do capacitador. Nós precisamos daquele que, se nós estivermos debaixo da unção do Espírito, nós pregaremos com unção a palavra do Senhor e muitas pessoas vão recebê-lo em nome de Jesus. Nós vamos ver as famílias sendo transformadas, nós vamos ver os perdidos sendo encontrados, nós vamos ver os enfermos sendo curados, os cativos sendo libertos, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. O conhecimento puro e simplesmente não pode nos fazer chegar a cumprir a nossa missão. Nem as músicas, nem um ajuntamento, nem as células, nem o encontro semanal do discipulado, se o Espírito Santo não estiver sobre nós e derramado completamente na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Só Ele pode nos levar a Jesus. Eu gostaria de ver com os irmãos sobre o ambiente da manifestação do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que existe um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Eu não quero dizer que somos nós que conduzimos a ação do Espírito Santo, de forma alguma. Mas a Bíblia nos mostra que sempre que o Espírito Santo se manifesta, existe um ambiente, existe um lugar, existe uma situação. E dentro dessa nossa expectativa para 2014, de sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos conhecer esse ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, para que ele possa se manifestar também na nossa vida. Nós dizemos que a preparação desse ambiente é semelhante a um casal que espera bebê. A gestação dura mais ou menos 9 meses, às vezes pode nascer um pouquinho antes, né? Vai chegando perto da data, o casal sempre fica, né, assim, meio com expectativa, será que vai chegar na data, será que vai nascer antes? Quando nasceu a minha sobrinha, eu já estava preparando tudo para poder viajar para São Paulo, para estar lá no momento do nascimento, e aí 1 semana de antecedência, a minha irmã ligou e disse que já estava na hora de nascer. Eu falei, puxa vida, eu preparei tudo para viajar semana que vem, né? Mas os pais, eles sempre preparam a casa para a chegada do bebê. E dessa mesma maneira, nós sabemos que Deus deseja derramar o seu Espírito Santo. Há uma promessa de Deus que Ele faria isso. Há uma promessa do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos que disse: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Então, existe uma promessa de Deus sobre a sua igreja, de derramamento do Espírito. Nós sabemos que Ele pode fazer isso, e nós oramos para que Ele faça, mas nós precisamos preparar esse ambiente. Nós precisamos nos aliançar, entrar em conformidade com a vontade de Deus, para que nessa igreja haja esse ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Eu gostaria de chamar os irmãos para o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos, ambos em Atos. Atos, capítulo 1, 12 a 14, depois Atos 2, 1 a 4. Atos 1, 2 a 14, Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler o primeiro texto. Atos 1, 12 a 14. Diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes
perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar. Deus, essa é a tua palavra. E diante dela, Senhor, nós nos curvamos, reconhecendo, ó Pai, que é através dela que o Senhor fala conosco. Faz isso nessa tarde, Senhor Jesus. Fala conosco, a tua igreja. Ensina-nos, Pai, sobre aquilo que nos cabe, para preparar o ambiente onde o teu Espírito se manifesta. Porque nós, a tua igreja, a tua noiva, temos essa expectativa, além de todas as outras expectativas para esse ano. Queremos iniciar esse ano com a expectativa de sermos cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Ó Pai, faz esse desejo cair no coração de toda a tua igreja, que essa não seja a busca de alguns, mas de todos, que esse não seja o desejo de um pequeno grupo, de algumas pessoas apenas, Senhor, mas que cada pessoa aqui, ó Deus, se comprometa, ó Pai, a dizer: Senhor Jesus, envia o teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não desejo viver esse ano como eu vivi todos os outros, tentando correr atrás de conseguir coisas, ou completar etapas, ou conseguir colocar em dia todos os meus propósitos que eu fiz nos anos anteriores. Senhor, eu quero que esse ano seja diferente. Eu quero ser cheio do teu Espírito, porque só o teu Espírito pode me apresentar o Senhor. Só o teu Espírito me aquece o coração. Só o teu Espírito me tira, Senhor, de uma vida seca para uma vida abundante. A vida que o Senhor Jesus prometeu, que é a vida abundante que Ele nos dá, vida em abundância, ela é ministrada pelo teu Espírito. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, o Espírito que habita em nós, faz com que Ele nos encha, nos preencha e transborde de nós, que o teu Espírito em nós ganhe espaço, que Ele ganhe espaço na nossa mente, que Ele ganhe espaço nos nossos dias, que Ele ganhe espaço nas nossas conversas, que Ele ganhe espaço nos nossos relacionamentos, que Ele ganhe espaço, ó Deus, nos nossos sonhos, que Ele ganhe espaço nas nossas afeições. Senhor, queremos amar o Senhor, amar o teu Espírito Santo. Deus, nós não conseguiremos cumprir o teu chamado sem o teu Espírito Santo. É só com o Espírito, é só cheios dele, é só íntimos dele. Nós vamos ouvir a tua voz, nós vamos andar e as pessoas serão atraídas ao Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos disso, sabemos que onde o teu Espírito chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão ao redor do mundo e as nações estão desesperadas. As pessoas estão sem esperança, muitas delas estão tirando suas próprias vidas. Só o Espírito Santo pode trazer esperança. Muitos de nós aqui dentro dessa igreja começam o ano tão desencorajados, tão tristes, tão marcados por lutas e problemas que aconteceram, ó Deus, no passado. Só o Senhor pode restaurar a esperança. Só o Senhor pode fazer o fogo queimar novamente. Espírito Santo, sopra nesse lugar, e onde estiver o pavio que fumega, faz ele virar brasa de novo. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura o ânimo dos meus irmãos, restaura o coração, ó Deus, e o amor deles pelo Senhor e pela tua palavra. Nós precisamos do Senhor. Derrama o teu Espírito, envia o teu Espírito. Essa é a nossa oração. Envia o teu Espírito, que 2014 nessa igreja seja o ano do Espírito Santo. Em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo nas células, derrama o teu Espírito no discipulado, derrama o Espírito Santo
Santo na vida dos nossos irmãos enquanto eles estão no trabalho, nas suas casas, no ambiente da família. Ah, Senhor, restaura os corações, restaura o ânimo, restaura o amor pelo Senhor. Faz isso, derramando o Teu Espírito sobre nós. Deus, nós esperamos, aguardamos o cumprimento da Tua promessa, porque o Senhor é fiel para cumpri-la, o Senhor é fiel para cumpri-la. Ai, nós queremos mais, nós desejamos mais, nós que fomos libertos do pecado, nós que fomos tirados da morte. Deus, derrama poderosamente Teu Espírito sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira característica que eu percebo nesses dois textos que nós lemos sobre o ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, é que no lugar onde o Espírito se manifesta, há obediência. A primeira característica é o ambiente de obediência. Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém. Jesus disse a partir de Jerusalém, porque lá no final do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, diante dos seus discípulos, ele disse assim: olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, mas é necessário que vocês aguardem em Jerusalém. Quando Jesus falou isso, Jesus estava na Galileia com os discípulos. E Jesus falou assim: olha, vocês vão para Jerusalém, e lá o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Só que Jerusalém era o lugar mais sombrio, mais perigoso, mais difícil daquela época para um discípulo de Jesus. Há poucos dias atrás havia rompido um movimento em Jerusalém, um movimento de perseguição a Jesus e aos seus discípulos. Há poucos dias atrás, o próprio Jesus tinha sido morto, tinha sido preso, condenado e crucificado em Jerusalém. Há poucos dias atrás, o próprio Pedro negou Jesus porque ficou com medo de também ser perseguido por causa dele. Há poucos dias atrás, em Jerusalém, todos os discípulos fugiram e abandonaram a Jesus. Em Jerusalém estavam os líderes dos judeus, em Jerusalém estavam as centrais dos partidos, dos fariseus, dos saduceus, o sinédrio. Toda a cúpula de Jerusalém que perseguia, toda a cúpula dos judeus que perseguia Jesus e os seus discípulos, estava em Jerusalém. Então quando Jesus diz, olha, vocês vão voltar para Jerusalém, entenda que não é só uma viagem, vamos daqui para outra cidade, não. Jesus estava enviando os seus discípulos para a cova dos leões, para o lugar mais difícil, mais tenebroso, de maior risco para a própria vida dos discípulos. Eu imagino que talvez eles poderiam até ter pensado assim: poxa Jesus, mas em Jerusalém é muito difícil, quem sabe a gente vai entrar em Jerusalém e já vai ser preso, como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa, se nós formos presos, ou se formos mortos, como é que isso vai acontecer? Por que em Jerusalém, Jesus? Jerusalém é muito difícil, não dá para o Senhor fazer tipo assim, derrama o teu Espírito aqui na Galileia, não é? Jesus passou tanto tempo do seu ministério na Galileia, a Galileia era o quartel-general de Jesus, e muitos dos seus seguidores estavam ali na Galileia. Talvez se Jesus derramasse o Espírito sobre os discípulos na Galileia, um número grande dos revolucionários, dos zelotes que ficavam na Galileia, também comprariam a causa do Evangelho e proclamariam uma revolução contra Roma. Mais fácil na Galileia. Talvez em Samaria, depois da passagem de Jesus por lá, em João capítulo 4, começou a crescer um grupo de crentes no Senhor Jesus. Por que em Jerusalém, Senhor Jesus? Por que não em outro lugar? Mas eles tiveram que ir para Jerusalém. Se eles ficassem na Galileia, o Espírito Santo não seria derramado sobre eles. Se eles fossem para outro lugar, eles perderiam o cumprimento da promessa.
Porque Jesus disse: vocês vão para Jerusalém. E quando nós queremos provar um revestimento maior do Espírito Santo, quando nós queremos que a nossa vida seja realmente abalada pelo Espírito Santo, pela ação de Deus, nós precisamos estar em obediência. Não pense você que o Espírito Santo vai ser derramado se nós continuarmos a protelar coisas que o próprio Senhor Deus já nos incomodou tantas vezes para fazer, ou para deixarmos de fazer, para consertarmos na nossa vida. Nós precisamos, ainda que nos custe muito, como custou muito para os discípulos, nós precisamos obedecer, porque o ambiente onde o Espírito Santo se manifesta é um ambiente de obediência, de obediência. Quando nós obedecemos a Jesus, nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que nós estejamos no lugar mais difícil da terra para nós. Ali é o lugar onde Deus vem e nos socorre. Certa vez os discípulos tinham já pescado a noite toda, e Jesus chegou para eles e falou assim: olha, vão agora para as águas mais profundas e lancem as redes de novo. E eles falaram assim: Senhor Jesus, nós já pescamos a noite toda, nós já tentamos, é muito difícil, nós estamos frustrados, estamos cansados, nós tentamos, mas não dá mais certo. E Jesus fala: agora vocês vão para as águas profundas. E eles disseram: Senhor, sob a tua palavra, nós vamos voltar até lá e vamos lançar as redes. E quando eles fizeram isso, foi o evento que a gente chama de pesca maravilhosa, né? Eles pescaram tantos peixes que os barcos quase que afundaram. Porque quando nós entramos em obediência à palavra de Jesus, a nossa vida sofre uma guinada do Espírito Santo. Quando nós estamos em obediência, nós recebemos poder do alto. Às vezes, você passou por situações muito difíceis na sua vida. E o próprio Deus já incomodou você tantas vezes sobre essas situações. Como é difícil perdoar, como é difícil pedir perdão. E às vezes algumas situações que vão nos prendendo, alguns cativeiros do nosso coração vão nos prendendo, e nós continuamos orando, e nós dizemos: Senhor, envia o teu Espírito sobre mim, mas nós não entramos em obediência a Deus, a gente não conserta essas coisas que Deus pede que a gente conserte, a gente não entra em obediência, e aí nós ficamos orando, pedindo, e nada acontece. Porque o lugar onde o Espírito Santo se manifesta é um lugar de obediência. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entrar nesse lugar de obediência, ainda que seja difícil, ainda que nos custe. Talvez um pecado oculto na sua vida, que já há tanto tempo você guarda, e aí você esconde, vai vivendo em trevas, vai ficando no escuro, vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete para que ninguém veja. E Deus está falando com você já tantas vezes: conserta isso, conserta essa área, vem para mim, me busca, eu tenho cura para te dar, mas você não vem até a mim, vem a mim. E nós continuamos em desobediência e oramos: Senhor, abençoa a minha vida, prospera a minha vida, derrama o teu Espírito sobre mim, mas não obedecemos. Não adianta esperar o Espírito Santo na Galileia, não adianta esperar o Espírito Santo em Samaria, não adianta esperar o Espírito Santo em qualquer lugar. O Espírito Santo vai vir em Jerusalém, é no lugar onde Jesus falou, é do jeito que Jesus falou. Então, meu irmão, nesse ano, se você quer experimentar essa unção do Espírito, uma nova vida, eu estava orando na virada do ano, e eu dizia para Deus: Senhor, como é difícil às vezes a gente desvincular, né, algumas coisas do nosso coração que já nos entristeceram tanto. Na verdade, a virada do ano, ela tem um efeito bem psicológico para nós, né? Porque na verdade um dia continua com 24 horas, é tudo a mesma coisa. Mas parece que quando termina o ano e começa um novo, a gente se enche de: não, agora é tudo novo, né? Agora eu vou começar do zero.
E aí eu estava conversando com um irmão aqui da igreja e ele até falou assim, pô, a gente podia ter virada do ano de 6 em 6 meses, né? Porque aí a gente ficava mais animado mais vezes, né? A cada 6 meses vira um ano, aí renova as esperanças. Mas com Jesus, meus irmãos, isso acontece todos os dias. Para aquele que anda em obediência, para aquele que busca a face do Senhor, todo dia é um novo dia, todo dia é começar do zero, todo dia nós podemos ir para diante do Senhor e falar, Deus, aquilo que ficou para trás ficou, hoje eu estou novo, hoje eu vou te buscar, hoje o Senhor é tudo para mim, eu vou caminhar em direção ao Senhor, eu vou te obedecer. Para nós que temos o Espírito Santo, nós podemos caminhar em novidade de vida. Todos os dias, a gente não precisa esperar nem 6 meses, nem 12 meses, mas para isso é necessário obediência, obediência. A gente às vezes espera grandes coisas de Deus, grandes coisas, e nós não nos comprometemos com as mínimas. Meus irmãos, acho que não é necessário perseguição para que a gente negue a Jesus. Às vezes a gente nega Jesus para a televisão, para a cama, para o sofá, para o futebol. Nós precisamos entrar em obediência, aquela que nos custa, entrarmos no padrão de Deus, no padrão da palavra de Deus, aliançados com Ele, apaixonados por Ele, tendo-o como o único bem da nossa vida. Meus irmãos, como isso é precioso. Mas se nós realmente queremos que isso aconteça, nós precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecê-lo. O que é que na sua vida você colocou de lado, que Deus já falou tantas vezes com você, já pediu tantas vezes de você, às vezes para você fazer algo, ou para você deixar de fazer algo, talvez procurar uma pessoa, e se consertar com ela, se existe um relacionamento quebrado. A primeira coisa para você e eu fazermos, se nós realmente queremos o Espírito Santo, é consertar o que precisa ser consertado. Se existe alguma área da sua vida, então, que você ainda guarda um pecado oculto, e você esconde aquilo, e você não quer que ninguém veja, e você pensa assim, mas é muito difícil, eu vou confessar isso, e se eu tentar consertar essa área da minha vida, vai ser muito difícil, o que as pessoas vão pensar de mim, eu vou me expor. Meu irmão, sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque Jesus obedeceu. Jesus disse sim. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, cumpra a tua vontade. Ainda que eu vá para a cruz, ainda que eu sofra, ainda que seja difícil para mim, eu digo sim ao Senhor. Ainda que eu tenha que ir para a cruz, eu digo sim. Ainda que eu tenha que remodelar toda a minha vida, todo o meu cotidiano, a minha família, as minhas relações, ainda que seja muito difícil, ainda que eu já tenha tentado tantas vezes, como aqueles discípulos que pescaram a noite toda, Senhor, eu digo sim. Aqueles que experimentam o revestimento do Espírito são esses que dizem sim ao Senhor e que permanecem. O Espírito Santo só vai vir nesse lugar de obediência. Jesus obedeceu, Ele disse sim, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer, nesse ano de 2014, alinhar as suas expectativas com o coração de Deus, tendo como a maior expectativa de todas, uma experiência forte e poderosa com o Espírito Santo, a primeira coisa é, alinha o teu coração em obediência a Deus, porque o Espírito Santo se manifesta no ambiente onde há obediência. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus, quando disse para eles, olha, vocês vão para Jerusalém e vocês vão aguardar o revestimento de poder, vocês vão esperar o revestimento de poder do Espírito Santo. Eles foram e eles ficaram
com muita expectativa. Eles ficaram com muita expectativa e eles continuaram orando e buscando a Deus, e eles se reuniam e eles oraram, e eles não estavam preocupados mais com as outras coisas que estavam acontecendo do lado de fora. Eles só tinham uma expectativa: Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. A segunda característica do ambiente onde o Espírito Santo se manifesta é a expectativa. Essa esperança, essa expectativa de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Meu irmão, eu creio nisso de todo o meu coração, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Eu creio que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E os discípulos estavam assim, cheios de expectativa. Eles estavam em Jerusalém, e Jerusalém tinha milhares e milhares de pessoas, e as pessoas estavam indo trabalhar, ir na padaria, compra pão, lava o carro, a vida seguia para as pessoas. Mas para esses discípulos de Jesus, eles estavam nessa expectativa: Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Nós precisamos manter aceso no nosso coração essa expectativa, a expectativa de que Ele vai cumprir a sua promessa, que Ele é fiel e que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. Eu gosto muito do salmo que diz: uma coisa peço ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua presença, no teu templo, contemplando a tua beleza. E eu acho lindo porque o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor. Não são duas, não são três, não é 1:30. Imagina quantas coisas às vezes nós temos para pedir ao Senhor. Mas não esses irmãos aqui. Esses irmãos estavam como salmistas: Senhor, nós não temos vários pedidos. Senhor, nós sabemos que o Senhor vai cuidar da nossa vida, que o Senhor vai cuidar do nosso trabalho, que o Senhor vai nos suprir com as vestes para o corpo, que o Senhor vai nos suprir com o alimento. Nós sabemos, nós confiamos, nós queremos pedir uma coisa: Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Nós não queremos perder tempo, nós queremos o teu Espírito, nós estamos aguardando o cumprimento da tua promessa. Existe um teólogo dinamarquês, nos grandes pensadores cristãos e filósofos também seculares, chamado Søren Kierkegaard, e ele escreveu um livro que o título é assim: A pureza do coração é querer uma só coisa. Eu achei interessante o nome desse livro: Pureza do coração é querer uma só coisa. E eu me lembro que eu li isso enquanto eu lia uma devocional, e estava no meu tempo a sós com Deus, e eu comecei a chorar, e eu falei: Senhor, pureza do coração. Eu sempre oro para que o Senhor purifique o meu coração, e geralmente quando eu falo isso, eu falo sobre pensamentos pecaminosos, sobre o meu coração mau, e eu oro para que o Senhor me purifique de mim mesmo, da minha natureza pecadora. E eu sempre penso na pureza do coração como em contraste com o pecado. Mas naquele momento o Espírito Santo era como se Ele estivesse dizendo assim para mim: olha, essas lutas você sempre vai ter, você sempre vai orar por essas coisas, mas a pureza que eu quero de você, do seu coração, é que o seu coração não esteja fragmentado em tantos desejos, em tantas coisas. E eu estou aqui na presença de Deus, e em poucos segundos a minha atenção é levada para outro lugar que eu desejo tanto quanto, ou ainda mais do que eu desejava a presença de Deus. Eu falei: Deus, eu quero que meu coração seja puro, para que eu queira uma só coisa: o Senhor, a tua presença. Eu quero o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. E essa expectativa que vai colocando o nosso coração em modo de espera, é que Deus deseja ver em nós, o nosso coração aguardando a manifestação do Espírito. Eu sei que expectativa é uma coisa que às vezes é tão assim cíclico na nossa vida. E eu, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi um tempo bastante difícil para mim. Tive muitas lutas no último semestre, nos últimos 3 meses do ano. E assim, eu creio que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Em muitas áreas, muitas lutas, muitos ataques do inimigo, e eu
E eu orava e parecia que as coisas não se resolviam, e eu era afrontado, e aí eu comecei a ter até alguns sintomas físicos, comecei a ficar com muita ansiedade, comecei a ter dificuldades para dormir. E aí, quando foi chegando mais perto do Natal, eu fui a São Paulo, e um dia eu estava orando lá, sozinho, e eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, eu acho que eu nunca passei um final de ano tão difícil, que eu olho assim para 2014, eu falo, ai Deus, se for igual foi esses últimos 3 meses aqui, eu não sei se eu dou conta não, está muito difícil, e eu nunca me senti tão esgotado assim, Senhor, e eu comecei a orar, e comecei a chorar diante da presença de Deus. E o Senhor me levou para um texto que está em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 27, você não precisa abrir. Conta a história de um homem chamado Simeão. E diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios. E eu lendo esse texto, o Senhor Jesus atraiu a minha atenção para esse homem, Simeão, que já era, segundo a Bíblia, um homem idoso, um homem que aguardava a libertação, a consolação de Israel, de toda a nação. E os judeus aguardavam por isso há muito tempo, desde que o Senhor prometeu, desde o primeiro cativeiro, desde que passou o rei Davi, os judeus esperavam o Messias, queria libertar Israel do jugo opressor das outras nações. E aí eles passaram pelo primeiro cativeiro, pelo segundo, passaram por outras dominações. E eu imagino que este homem, Simeão, passou a vida inteira dizendo: Senhor, quando vai ser? Quando que o Senhor vai fazer com que Israel seja liberto? Quando que vai vir o Messias? Senhor, será que é hoje? Será que é semana que vem? Agora virou o ano, será que é nesse ano? Senhor, envia consolação para Israel. E Deus começou a me fazer sentir como se eu fosse Simeão, naquela expectativa. E eu falei: Senhor, esse homem, ele provavelmente era um menino quando Israel era dominado pelos gregos, e aí o jogo passou para os romanos, e talvez Simeão, ainda pequeno, falou assim: Senhor, será que agora, será que nessa mudança, alguma coisa vai acontecer que o Senhor vai nos libertar? Tantos outros supostos messias apareceram na época de Jesus, e eu imagino que Simeão ficava: Senhor, quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser? E ele não desistiu, ele não desistiu. E eu acho isso tão maravilhoso, meus irmãos, porque o Senhor falou comigo: olha, aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Não se abata, ainda que esteja sendo difícil, mantenha acesa a expectativa no teu coração, porque a expectativa que você tem que ter, não é que as coisas vão melhorar por si só, não é que as coisas vão melhorar porque as pessoas vão melhorar, não é que as coisas vão melhorar porque o cenário político econômico vai melhorar, as coisas vão melhorar porque eu digo que elas vão melhorar, porque eu sou o Senhor sobre elas, porque eu tenho poder para mudá-las. Então não esmoreça. E Deus foi me abraçando, foi me tomando nos braços, e aos poucos uma nova expectativa para esse ano começou a nascer no meu coração. E eu comecei a chorar, eu falei: ah Deus, eu vou sonhar de novo, eu vou sonhar com a nossa igreja, assim como Simeão não tinha
uma expectativa só para ele, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa que ela é bem individualista, né? É só para nós. Ele não, ele queria a libertação para todo Israel e para os gentios. Eu falei, Senhor, eu quero sonhar com a nossa igreja cheia, eu quero sonhar com muitos batismos, porque não vai caber nesse batistério. Eu quero sonhar com os perdidos sendo alcançados, com as células se multiplicando, com as pessoas sendo encontradas pelo Senhor no discipulado. E aí Deus começou a trazer novas expectativas no meu coração, e foi tão maravilhoso, meus irmãos, foi tão maravilhoso. Mas o Espírito Santo, ele se revela, ele se manifesta onde há expectativa, onde há vontade, onde há jejum, onde há oração, onde existe a oração da madrugada. Existe um autor que eu gosto muito, chama A.W. Tozer, e ele fala sobre o avivamento. Ele diz assim: o avivamento nasce de madrugada. Os avivamentos sempre nascem de madrugada. Não é porque a oração da madrugada tem mais poder do que a oração do meio-dia, mas é que quando a gente está com essa expectativa, uma noite é um tempo muito grande para a gente ficar longe do Senhor, né? E eu entendi aquele versículo, né, que diz: assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, assim eu aguardo o Senhor, eu espero pelo Senhor. Isso é lindo, né? Às vezes de manhã, quando eu acordo, a minha esposa me abraça, aí ela fala assim: ai amor, que saudade. Aí eu falo: amor, a gente dormiu aqui junto a noite inteira, estamos aqui desde a noite passada, não fui em lugar nenhum, não viajei, você também estava aqui, como é que você está com saudade? Ela fala: que eu fiquei a noite inteira sem falar com você, que eu fiquei dormindo, eu acordei com saudade. É assim, quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, uma noite é tempo demais, a gente acorda de madrugada para orar, e a gente quer estar com Ele, na presença dEle, nós queremos amá-lo, nós estamos naquele lugar de obediência, e naquele lugar de expectativa. Meu irmão, então em nome de Jesus, depois de trazer à sua vida o ambiente da obediência, é hora de renovar as suas expectativas de que Deus irá cumprir a sua promessa e vai derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Amém? Em terceiro lugar, a terceira característica do ambiente onde Deus derrama o seu Espírito é o ambiente da comunidade. Aquelas pessoas estavam reunidas ali em comunidade, estavam juntas. Eu, quando comecei a ler o primeiro texto que lemos, que fala o nome de todos os discípulos, né, de todos os apóstolos, eu falei: uau, que maravilhoso, eles estavam juntos, né? Tiago e João, aqueles que queriam ser os maiorais, aqueles que queriam sentar um à direita e um à esquerda de Jesus, eles já não estavam nem aí mais para ser os maiorais, eles só queriam o Espírito Santo, eles não queriam estar longe das outras pessoas. Antes eles queriam que Jesus mandasse fogo do céu para consumir os pecadores, agora eles não estavam mais assim, eles queriam que Deus mandasse o Espírito. Ah, Senhor, manda o teu Espírito. Ali era um lugar também de pessoas, como Pedro, que tinha negado Jesus. Talvez a situação dele foi até mais difícil, né? Pensando do ponto de vista de Pedro, diante dos outros discípulos, porque ele era tido como líder, né? E ele negou Jesus, né, diante das pessoas. Mas ali ele já tinha sido restaurado. Ali a comunidade daquelas pessoas que deixaram o pecado estão aqui dentro. E ninguém está olhando o pecado de um do outro. Ninguém está interessado em julgar o que um fala, o que o outro diz, como é que o outro vive. Nós estamos juntos clamando uma só coisa. Eu não estou aqui clamando por uma coisa, você pedindo outra e você pedindo outra. Não. Nós estamos em comunidade juntos pedindo a mesma coisa. Senhor, cumpre a tua promessa. Envia o teu Espírito, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos também desse ambiente de comunidade. E isso também, voltando para a vida de Simeão, isso é algo que me impactou muito na vida de Simeão. Que imagina, ele talvez tinha tantas coisas para orar, tantas aspirações pessoais, mas ele orava por Israel inteiro. Ele aguardava a consolação de todo o seu povo. Ele não estava preocupado só com o seu quintal, só com a sua família, com as suas posses, com a sua vidinha, não. Ele tinha uma visão como a visão de Deus, ele enxergava todos. E no cântico dele, ele fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Messias, que é salvação para os gentios. Então não era nem só o seu povo, eram todos os povos.
Meu irmão, se você quer que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, amplie a sua visão, ore juntamente com a igreja, por essas coisas que nós colocamos aqui, esses alvos do bonde, sobre a multiplicação das células, sobre o avanço do discipulado, sobre a conversão e o batismo de novas pessoas, sobre todas as pessoas estarem aqui, nenhuma se perder, ninguém se afastar do Evangelho. Inclua isso nas suas orações, porque o Espírito Santo, ele vem, não é só sobre uma pessoa que está lá longe da comunidade, ele vem quando nós estamos orando juntos a mesma coisa, estamos com o mesmo coração, com a mesma oração. Esse é o ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Às vezes a gente vem para cá, ora, escuta música, canta, vai para casa, e aí é só a gente a semana inteira, é ou não é? É só a gente, é aquilo que eu tenho que fazer amanhã, é eu, a minha esposa, os meus filhos, é eu, o meu emprego. E aí parece que a gente vai se isolando da comunidade cada vez mais. Mas aqui a gente vê, essas pessoas, elas não estavam mais interessadas em aparecer. Elas não estavam interessadas uma na vida dos outros, nem elas estavam preocupadas com as coisas dessa terra. Elas estavam juntas pelo sangue que as uniu. Elas tinham o mesmo coração de Deus, porque a cruz, ela acabou com toda a separação entre judeus e gentios. Eles não estavam mais preocupados, que agora no meio deles tinha um cobrador de impostos, tinha um zelote, tinha um pescador, tinha um médico, tinha todos. A comunidade é para todos. E nós precisamos nos envolver com a comunidade cristã, orar pela comunidade cristã, nos ajuntarmos com a comunidade cristã. Se você ainda não faz parte de uma célula, eu quero te convidar, meu irmão, em nome de Jesus, a você sair, da sua vida, que hoje pode gerar em torno assim, só de você, da sua família, dos seus interesses, e você se envolver com aquilo que Deus está fazendo da porta para fora, com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Tantos testemunhos nós tivemos em 2013, foram tão maravilhosos. E é isso que acontece quando nós nos unimos em comunidade, o Espírito Santo é derramado. São essas 3 características que nós vemos aqui nesses textos, sobre a manifestação do Espírito Santo. O ambiente onde ele se manifesta é um ambiente de obediência, onde há obediência total a Jesus. É um ambiente também de expectativa, onde nós aguardamos ansiosamente que Ele cumpra a sua promessa, onde nós não estamos interessados em outras coisas, onde a nossa atenção não está dividida nem fragmentada, mas ela está concentrada naquilo que é mais importante. Senhor, envia o Teu Espírito. E é também um ambiente da comunidade, onde nós nos perdemos, na nossa coletividade, e juntos, nós em uma só voz clamamos a mesma coisa: Senhor Jesus, envia o Teu Espírito, onde nós não estamos mais interessados só na nossa vida, onde nós não estamos mais interessados naquilo que nós queremos, no nosso plano de vida, mas nós estamos juntos, como um corpo só, clamando a mesma coisa, com o mesmo coração. Meu irmão, essa é a expectativa que eu tenho para esse ano, essa expectativa que Deus reacendeu no meu coração no final do ano passado, quando eu achei que estava tudo tão difícil. A palavra do Senhor para mim foi: eu posso mudar todas as coisas, eu posso mudar. Não é você que vai mudar, não é você que vai mudar o coração das pessoas. Você não pode confiar simplesmente que as coisas vão melhorar por si só. Coloque a sua confiança em mim. E eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite, a colocar a sua confiança no Senhor, a ter essa expectativa de que o Senhor nos agracie com a sua presença e nos dê experiências poderosas e sobrenaturais com o Espírito Santo, para que Ele venha e Ele seja derramado e a nossa igreja seja totalmente transformada. Eu creio nisso de todo o meu coração. Enquanto nós oramos por isso, vamos preparar o ambiente para a manifestação do Espírito Santo, o ambiente da obediência, o ambiente da expectativa e o ambiente da comunidade. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.
Senhor, o Senhor tem falado conosco desde muitos anos a respeito desse desejo de querer ser cheio do Espírito. Através de tantas palavras. Ontem mesmo a ênfase era essa aqui. E hoje o Senhor nos está falando conosco a respeito de algo que nós devemos ter fome, muita sede, um desejo, um querer, uma vontade, um só pedido, na pureza do coração. Mas eu sei, ó Deus, que nós precisamos entender que nós precisamos renunciar tudo e sermos obedientes. É nesse ambiente de obediência, de renúncia, de dizer que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a obediência exige em primeiro lugar a minha própria renúncia. Deus, é nesse ambiente que nós queremos ver a manifestação do teu Espírito, que nós vamos ter, ó Deus, sermos cheios, plenos do Espírito. E eu sei, ó Deus, que o teu avivamento ele já começou. E há muitas pessoas tendo experiências maravilhosas com o teu Espírito, mas eu sei que tem mais. E Deus, é dessa vontade, desse desejo, dessa expectativa de ver isso acontecer, que o nosso coração está cheio. Me lembro, Deus, que quando eu orava com o pastor Marcos no discipulado, a gente diz insistentemente: eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito. Deus, como nós desejamos, como nós queremos, mas muitas vezes, ó Deus, nós não criamos esse ambiente de obediência, há renúncias que nós precisamos fazer, ó Deus, há entregas que nós devemos fazer para que realmente, ó Deus, essa expectativa se cumpra, Pai, em nome de Jesus. E eu sei, ó Deus, que muitas vezes isso não acontece por causa da marca do nosso egoísmo. Quando o Senhor diz o que você deseja, muitas vezes a gente, para ser mais teologicamente correto, mais filosoficamente cristão, a gente deseja coisas altruístas, mas no fundo nós somos ainda egoístas. Por isso, ó Deus, nos dá esse desejo de ver uma comunidade inteira, plena do teu Espírito, ó Deus, onde o teu Espírito se manifeste de tal maneira que eu não deseje algo só para mim, mas que o meu maior desejo envolva todos, ó Deus. Como no coração de Simeão ardia o desejo de que Israel tivesse sido completamente restaurado, ó Deus, a esperança de Israel chegasse. Ó Deus, opera em nós, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, e não nos deixe, ó Deus, sair da terra sem ver completamente um tomar do teu Espírito Santo de cada um de nós, de tal maneira que nós sejamos plenos do Senhor, ó Deus, plenos, e que comece a transbordar e a contagiar outras pessoas, para que a igreja caia na graça do povo, ó Deus, e para que todos queiram vir para o corpo, porque nós agimos em comunidade, a comunidade do amor. Nós precisamos disso, nós desejamos isso. Continue orando, meu irmão, continue insistindo, continue pedindo para Deus. E você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou o seu coração para Jesus, eu quero fazer um convite para você. Tudo isso que você está ouvindo não tem sentido sem antes que você entregar a sua vida para Jesus. Algum dia na sua vida, você já chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o meu pecado é controlar a minha vida. Porque a maior parte de nós dizemos: não, eu é que mando em mim, eu que sou dono do meu nariz. Mas se você renunciar esse pecado e disser assim: eu quero entregar a minha vida, o controle da minha vida para Jesus, com certeza o Espírito Santo entrará em você, e uma nova atmosfera na sua vida vai surgir. Essa atmosfera de obediência, de expectativas, da comunidade do amor, ela vai surgir em você à medida que você entregar a sua vida para Jesus. Se existe alguém aqui nesta noite que ainda não fez isso, que ainda não permitiu que Jesus
seja o Senhor da sua vida. Agora é a hora. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são as palavras dos homens, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está agindo aqui. E se você hoje conscientemente quer dizer para Jesus que você se arrepende do pecado, ter controlado a sua vida, e que você agora, aceitando o sacrifício dele na cruz, o reconhece como Senhor da sua vida, você terá o Espírito habitando em você para sempre. Quantos aqui querem entregar suas vidas para Jesus? Não fizeram isso ainda, mas querem fazer agora. Levante a sua mão. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus? É alguém aqui? Se o Espírito Santo de Deus está falando a você, levante a sua mão em nome de Jesus e diga: eu quero. Amém. Deus te abençoe. É mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe o Senhor. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Viver com Jesus é ter uma perspectiva de vida totalmente diferente. Não é só ser moralmente correto ou socialmente correto. É experimentar a vontade do Pai, que é Deus, Criador de todas as coisas, na sua vida. É entrar não para o propósito que você imaginou para você, mas entrar para o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Levante sua mão. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Deus te abençoe, querida. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você, viu? Deus te abençoe. Deus ama muito a sua vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém? Eu quero convidar você que levantou as suas mãos. Eu quero fazer uma oração por você. Então, não é para constranger você não. Eu queria convidar você que levantou sua mão. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Todos vocês que levantaram suas mãos, podem vir aqui à frente. Isso, vem aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas você está sentindo ainda aquele toque, não resista ao toque do Espírito. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Tem alguém aí? Você levantou a sua mão, vocês estão juntos com elas. Sim, você levantou sua mão, você está junto com ele, você está junto com ela. Glória a Deus, pode vir aqui à frente. Você está trazendo ela, amém, glória a Deus. Deus é muito bom. Igreja de Deus, vamos ficar em pé e vamos orar. Estenda a sua mão e começa a interceder por essas pessoas. E você que está aqui à frente, ó, olha para mim agora. Você veio aqui porque você quer entregar sua vida para Jesus, não é? Então, eu vou fazer uma oração, você vai repetir. E com essa oração você vai entregar sua vida para Jesus, tá bom? Então fale assim, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor entregou o seu Filho para morrer numa cruz por minha causa. Eu sei que eu sou um pecador. E o meu pecado foi tentar controlar a minha vida. Mas agora, reconhecendo o teu amor, o sacrifício de Jesus na cruz, e reconhecendo o meu pecado, me arrependendo, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu desejo de todo o meu coração que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Eu quero ser discípulo de Jesus e fazer discípulos para Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, saiba de uma coisa aqui, ó. Quando você faz essa oração, Deus, ele atende a oração. E o maior desejo do coração dele foi que você estivesse aqui hoje. Ele te trouxe e ele entregou essa palavra. E agora Jesus está dentro do seu coração. E ele já está lhe dando uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo agora na sua vida, sempre. E a gente quer oferecer uma ajuda para você. E eu queria que você se assentasse aí. Você, se quiser, se for do seu desejo, preenchesse uma ficha. E assim a gente vai fazer o contato. Você já vai ganhar uma primeira literatura para ajudar você a entender a sua decisão melhor em nome de Jesus. Tá bom? Por favor. Glória a Deus. Deus não é bom, gente? Não é? O tempo todo Deus não é bom? Irmãos, quantos de nós podemos orar todos os dias da semana, no nosso tempo a sós com Deus, pedindo assim: Deus, eu quero ser vazio de mim mesmo e ser cheio do Espírito Santo? Quantos aqui querem fazer essa oração todo dia agora, nesta semana? Nós vamos pedir isso a Deus com muita fome no coração, amém, irmãos? Olha só, eu não tinha ouvido ainda a explicação que às vezes, a gente como gosta, está no Brasil e gosta de futebol, eu ouvi uma explicação, acho que foi antes de ontem, do Parreira. Perguntaram para ele assim: por que é que você acha que quando você tinha um time de futebol tão assim, com poucos talentos, e você foi campeão mundial, você tinha talvez um Romário e um Bebeto que eram mais habilidosos, e quando você tinha a melhor seleção, considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, e aqueles jogadores que tinham ganhado tudo já, você não foi campeão, aliás, saiu prematuramente da Copa. E ele disse assim, é uma palavra em inglês, fome, hungry, né? E ele disse assim, faltou fome, é difícil você manter aquele desejo. Eles já tinham ganhado tudo, parece, e mesmo que tentasse, não teve aquilo. E quando as pessoas têm fome, elas alcançam aquilo que elas desejam. Deus deseja que nós tenhamos fome, que a gente tenha o desejo, Deus, eu quero esvaziar de mim mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui querem fazer isso no tempo a sós com Deus? Amém? Eu creio que nós vamos ter muitos testemunhos esta semana do que Deus está fazendo com esta oração, sendo um desejo do nosso coração, amém, irmãos? No ambiente de obediência, de expectativa, e orando não só por nós. Agora vem essa questão, você vai orar por você e você vai pedir a Deus assim: Deus, que a igreja de Jesus em Campo Grande e na terra seja uma igreja cheia do Espírito. Quantos querem fazer isso? Amém, glória a Deus. Pai, que o teu amor nos envolva nesse desejo e nessa atmosfera, nesse ambiente, para sermos cheios do teu Espírito. Pai, eu sei que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja isso para nós, é o teu amor. Pai, Jesus, Filho de Deus, que a tua graça nos envolva nesse único desejo, nesse querer, nesta fome. A tua graça nos encha, porque não é na nossa força, é pela tua graça, é tua graça. Ó Deus, que o poder do teu Espírito, a unção do teu Espírito venha sobre nós, que a comunhão, a consolação do teu Espírito esteja sobre nós, para que nós exatamente sejamos cheios do teu Espírito, ó Deus. Pai, faz isso para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para que muitas vidas venham conhecer Jesus como Senhor, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe e tenha uma semana super de Deus.